Olá, muito bem-vindo a mais uma nossa aula aqui no Jurisprudência Conectada. Semana passada a gente estava falando de alienação fiduciária e nessa semana vamos falar de alienação fiduciária de novo. Braço ruim, energia boa. Vamos trabalhar com a primeira coisa. Vamos compartilhar. Vamos jogar essa aula para cima. Vamos jogar essa aula para todo mundo. Vamos jogar essa aula para o universo. Tá bom? Gostou? Tá curtindo? Bora! Vamos lá! Tá bom? Jurisprudência conectada à alienação fiduciária, parte 2, o retorno. Vamos trabalhar com alguns temas específicos da jurisprudência, sempre lembrando, Arispijus, informativo, já saiu agora fresquinho, com as informações mais atuais, tanto da jurisprudência, sempre contando com 2 artigos jurídicos, mais uma entrevista. Vale a pena, dá uma olhadinha, separa, talvez dali você tire um trabalho, um TCC, uma monografia para um curso de especialização, ou talvez resolva um problema prático no cartório, como advogado já tem ali subsídios para um parecer. Fica sempre a dica e o convite, tá bom? Compartilhando, vou compartilhar o meu também. Isso, show! Vamos lá. O que a gente estava discutindo na semana passada? E agradeço já aqueles que perguntaram, meu ombro tá melhor, meu ombro tá legal, tô em recuperação, se tudo correr bem, ano que vem, hashtag bora 2017, o ombro já tá novo. Legal? Vamos lá. A gente estava falando disso aqui. Nós estávamos falando do procedimento administrativo de consolidação da propriedade. E eu lembro bem, acredito que vocês também, que nós falamos do requerimento, a observância dos itens 242, falamos da prenotação e desse expediente administrativo dentro da serventia, para que ocorra então não só o controle desse processinho administrativo, mas mais do que isso, para que nós tenhamos também o controle na expedição, possivelmente de certidões, da matrícula, indicando a consolidação da propriedade. Isso vai ser importante na nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com algumas questões da jurisprudência, tanto do Conselho quanto do STJ, que envolvem essa situação e a importância disso. Falamos então da questão do título em ordem, a expedição de intimação. E mais do que a intimação, nós falamos também da intimação pessoal, de algumas características da intimação pessoal, cuidado com o falecimento, a abertura de inventário, sem abertura de inventário e assim por diante. E em razão disso, nós caminhávamos, e assim como vamos caminhar, falando da intimação por edital, por hora certa e, purgação da mora perante o oficial. Como é que funciona a purgação da mora? E às vezes eu falo com tanta energia que até o ombro fala, para meu velho, vai devagar querido, tô aqui dolorido, vamos com calma. Vamos lá, purgação da mora perante oficial do registro de imóveis. Entregará recibo ao devedor nos 3 dias seguintes da purgação. Comunicará esse fato ao credor fiduciário para recebimento na serventia das importâncias recebidas. Ou procederá à transferência diretamente ao fiduciário. Decorrido o prazo da intimação, sem purgação da mora, o oficial do registro de imóveis lançará certidão de transcurso do prazo sem purgação da mora e dará ciência ao requerente. Até aí, gente, tudo bem. Mas vamos continuar com o procedimento para poder entrar na jurisprudência, para poder mostrar para vocês como isso funciona na prática. E aí, nós temos a seguinte indicação no nosso passo a passo. A consolidação da plena propriedade será feita à vista da prova do pagamento do imposto de transmissão inter vivos. Lógico, porque eu tenho transmissão. Eu tenho, então, a plenitude da propriedade em uma pessoa. E haverá recolhimento tributário. E se for o caso do laudêmio, pode ser que a área exija o pagamento de laudêmio. Para tais fins, será considerado o preço ou valor econômico declarado pelas partes ou o valor tributário do imóvel, independentemente do valor remanescente da dívida. Ok? Mais do que isso,
Consolidada a propriedade em nome do fiduciário, deverá promover a realização de leilão público para a venda do imóvel nos 30 dias subsequentes, contados da data da averbação da consolidação da propriedade. Não cabendo ao oficial do registro de imóveis, o controle do prazo de 15 dias. O que eu acho importante a gente anotar é o seguinte: eu tenho a obrigatoriedade do leilão, eu tenho a observância no primeiro leilão que não poderá ser vendido por lance inferior ao valor de mercado. Não alcançado o lance mínimo, no primeiro leilão é designado um segundo leilão, nos 15 dias subsequentes do primeiro leilão. Agora sim, o segundo leilão, aceitando-se para fim de venda como lance mínimo o valor igual ou superior da dívida, despesas e demais encargos. Sempre lembrando que, não havendo lance vencedor, a transmissão do imóvel ao licitante será feito por meio de registro do contrato de compra e venda por instrumento público ou particular, no qual deverá figurar de um lado como vendedor o antigo credor fiduciário e de outro como comprador o licitante vencedor. E por que isso, gente? Por que isso? Porque lembrem de uma coisa: a partir do momento que decorre o prazo de 15 dias para a purgação da mora, eu tenho a consolidação da propriedade em nome do credor e a obrigatoriedade da realização do leilão em 30 dias. Só que aí agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a jurisprudência. Vamos trabalhar um pouco com a jurisprudência e vou mostrar para vocês aonde está a liga entre o que eu tenho previsto na 9514 de 97, alienação fiduciária, a lei de alienação fiduciária, e o que eu encontro na jurisprudência. Olha que decisão interessante. Vou trazer um julgado para vocês, julgado velho, 21 de agosto de 2014, julgado velho, né? E nesse julgado velho, eu tenho a seguinte disposição, que é indispensável, mesmo que consolidada, a propriedade, a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Aí vocês vão falar: opa, peraí, Roberto, como assim? Eu não tenho na lei isso. A lei não traz este indicativo da obrigatoriedade de intimação do leilão ao devedor, mas por qual motivo? E o raciocínio é razoável. Esse raciocínio é sedutor e razoável. Porque é o seguinte: bom, eu intimar ele para purgar a mora, vai lá, devedor, purgou a mora, segue o negócio jurídico fiduciário. Agora, uma vez consolidada a propriedade, o proprietário está fazendo o leilão. E aquele devedor, direito algum de natureza real teria sobre a coisa. Por qual motivo? Não há previsão legal, e eu vou trazer a fundamentação do STJ num julgado de 21 de agosto de 2014. Anotem aí, recurso especial 1447-687, Distrito Federal. 1447-687 do Distrito Federal. Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, já trouxemos algumas decisões do ministro, decisões incríveis. O julgado da terceira turma de 21 de agosto de 2014. Ele traz o seguinte desdobramento quanto à fundamentação e de importância para o nosso estudo. O tema em debate neste acórdão, neste julgamento, era o seguinte: a controvérsia a perquirir-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca do local, dia e hora da realização do leilão extrajudicial realizado sob o rito da Lei 9514 de 97, sob pena de invalidade da arrematação. E, gente, a invalidade da arrematação, ela traz prejuízos enormes. Houve consolidação da propriedade, houve arrematação, transferência, tudo isso invalidado, prejuízo enorme para todos os envolvidos. E o que é que o ministro traz no tocante ao regramento da indispensabilidade da intimação? Indispensabilidade da intimação do devedor. Ele diz o seguinte: inadimplemento de algumas prestações, ensejou a notificação do devedor, purgação da mora no prazo de 15 dias.
não efetivado o pagamento do débito, foi consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário. Em sequência, promovido sem a intimação da devedora, o leilão extrajudicial. O que é que o Tribunal do Distrito Federal fez? O parágrafo 1º do artigo 26 determina apenas a intimação do devedor fiduciário para satisfazer a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, não acenando em direção a nenhuma outra necessidade de intimação e, portanto, ficaria dispensada a intimação do devedor da data do leilão. Mas ele diz o seguinte, de fato, não há nenhum dispositivo legal que determine expressamente a necessidade da intimação pessoal do devedor acerca do local, hora e dia da realização do leilão extrajudicial. Mas nós temos que lembrar do seguinte, diz o ministro, ocorre que em análise mais detida a legislação em comento, nota-se, ó o Louro José aparecendo, fala Louro José, gente, mais uma vez, ele tá interrompendo, ele tá feliz aqui comigo, ele tá animado, ele tá feliz para dizer que a aula tá bombando. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos e pedir mais uma vez, vamos compartilhar pro universo, vamos fazer essa aula bombar. Obrigado Louro José, vamos com tudo. Vamos voltar então para falar o seguinte, para falar que mesmo na ausência da lei, mesmo não havendo no dispositivo do artigo 26 tal determinação, entende o ministro que ocorre que na análise mais detida da legislação em comento, nota-se que o artigo 39 da 9514 de 97 dispõe, sem margem de dúvidas, que as operações de financiamento imobiliário, em geral, a que se refere essa lei, aplicam-se às disposições dos artigos 29 a 41 do decreto-lei, um decreto-lei novo, de ontem, não estava nem nascido, 70 de 66. E aí eu tenho toda a indicação de aplicação dos artigos 29 a 41 do decreto. Eu tenho, Alberto. Bom, e com base nisso o que eu faço? E só para melhorar o que eu estou dizendo, a redação do artigo 39 da 9514 é as operações de financiamento imobiliário, em geral, a que se refere esta lei, 2 pontos. Inciso 2. Aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei 70, de 21 de novembro de 66. Dentro dessa ideia de aplicação do 29 a 41, a jurisprudência do STJ há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. E aí uma série de julgados são mencionados pelo ministro. Concluindo, olha como a gente tem dificuldade com uma mão só, né? A gente vai se virando. O artigo 36, o 36, traz a seguinte redação. Os públicos leilões regulados pelo artigo 32 serão anunciados e realizados no que este decreto-lei não prever, de acordo com o que estabelecer o contrato de hipoteca ou quando se tratar de sistema financeiro da habitação, o que o Conselho de Administração do Banco Nacional da Habitação estabelecer. Parágrafo único. Considera-se não escrita, está em negrito pelo ministro no voto, considera-se não escrita a cláusula contratual que, sob qualquer pretexto, preveja condições que subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões do imóvel hipotecado ou que autorizem sua promoção e realização sem publicidade, pelo menos igual a usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em sua atividade decorrente. Ou seja, o ministro, com base no artigo 36 e remetido ao artigo 39 da Lei de Alienação, conclui: sendo assim, havendo previsão legal da aplicação do artigo 36, parágrafo único do Decreto 70 de 66 ao procedimento da 9514 de 97, e sendo pacífico, no âmbito deste decreto, a jurisprudência no sentido da necessidade de intimação pessoal na data do leilão extrajudicial. Então, olha que situação, mais um cuidado que deve ser observado pelo credor, agora proprietário,
na hipótese de negócio jurídico de alienação fiduciária. Legal, Alberto, mas você trouxe um julgado velho, né? 21 de agosto de 2014, julgado do STJ, não tem problema, não tem problema. Como a ideia aqui é que a jurisprudência seja conectada e atualizada, eu já trago para vocês um julgado do dia 18 de outubro de 2016. Um julgado de 18 de outubro de 2016, de relatoria do desembargador Celso Pimentel, Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do agravo de instrumento 2159/23.2016 8260000 da comarca de São Paulo. Alberto, muito rapidinho, eu sei, vocês podem assistir de novo, podem assistir várias vezes, podem ir e voltar, mas a gente repete mais uma vez. Anotem aí, agravo de instrumento 2159/23.2016, 28ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dando provimento ao agravo de instrumento. Relatoria do desembargador Celso Pimentel. E aqui, no que vale para nós, estabelece alienação fiduciária, já houve a conversão do procedimento em perdas e danos, não faz o menor sentido, vamos no que vale. Estabelece. Todavia, a resposta da ré, instituição financeira, não mostrou qualidade superior e mais relevante. Deixou de demonstrar a notificação dos devedores para a purgação da mora e a intimação pessoal deles para os leilões, que talvez se exijam. Lei 9514 de 94, observância do 39.2 do decreto Lei 70/66, em reforço ao artigo 36 e orientação do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, toda essa construção que estamos aqui trabalhando do STJ tem plena eficácia, tanto é que estou trazendo um julgado de 18 de outubro de 2016 sobre o tema. E assim nós conseguimos falar um pouquinho do procedimento e trazer alguma coisa da jurisprudência. Mas eu quero mais, eu quero tudo, vamos pra cima, essa aula tem que bombar. Eu quero ver vocês, comenta pra gente, traz mais informação, quero saber se vocês estão gostando, tá legal? Eu quero saber se, de um jeito ou de outro, na aula passada teve algum julgado, teve alguma decisão que vocês já usaram, teve alguma coisa que caiu na prova, que caiu no concurso, não caiu, vai cair porque isso é atualidade, nós estamos trabalhando com o que tem de top por aí, né? Então, vamos comentar que depois eu vou trabalhar com esses comentários depois, vou curtir, eu quero essa interação legal com vocês, tá bom? Vamos trabalhar com julgados pontuais agora, para caminhar do meio pro final da aula. Tá com energia fraca? Para, toma um café. Só que você para assistir depois, porque aqui a gente vai sem parar. É ou não é, Lelô? Vambora? Então tá bom. Julgado administrativo do Conselho. Vamos falar de alienação? Conselho Superior da Magistratura, julgado de 20 de setembro de 2016. Acompanhe no material comigo. Alienação fiduciária de bem imóvel, mora do fiduciante. Pedido de intimação para a purgação da mora, prenotado. Circunstância que impede o registro de contrato de locação cujo protocolo é posterior. Fiduciante que, a partir da mora, não pode dispor sobre o bem. Tempus rest actum. Recurso desprovido. Nosso relator nato de toda a apelação em dúvida administrativa no Conselho Superior da Magistratura é o Corregedor-Geral da Justiça, o brilhante desembargador Manuel Pereira Calças, a qual aqui de público já faço todos os meus elogios e sem dúvida nenhuma reforçando que sempre foi uma honra trabalhar como juiz assessor na corregedoria do desembargador Manuel Pereira Calças. Ele como corregedor, um corregedor brilhante, fantástico magistrado, renomado professor, foi um período muito bom que eu tive a companhia dele. O que eu tenho nesse julgado do Conselho? Eu tenho o seguinte, uma vez, e lembra como foi importante a gente começar a aula, pô, mas o cara começou a aula falando da consolidação da propriedade, já tinha visto isso? Só que eu reforcei para vocês a importância da prenotação, do pedido de consolidação da propriedade. E olha a relevância disso. A partir do momento em que eu tenho este ato realizado e essa prenotação prévia, quando eu tenho
a solicitação, a intimação de solicitação para purgação da mora, eu automaticamente vou obstar registros de prenotações posteriores. E é exatamente o caso. Houve, então, um pedido pelo credor de consolidação da propriedade, requerimento esse com a observância dos itens da norma da corregedoria que a gente falou na aula passada, que eu fiz questão de mencionar aqui. Já aviso, hein? Imagino que vocês já devem ter dado uma olhada nas normas de serviço da corregedoria. Porque temos que trabalhar com isso bem pertinho da gente. Site do TJ, institucional, corregedoria, normas de serviço do extrajudicial. Tá bom? Então o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte: houve o ingresso do pedido para purgação da mora, devidamente prenotado. Em seguida, um locatário do /locador devedor apresentou um pedido de ingresso de um contrato de locação para fins de registro. Tô me pautando pela ementa. O julgado tá aí para vocês. E foi obstado pelo oficial de registro de imóveis. Isso está certo? Isso está perfeito. Independentemente de quando foi observada, ou melhor, de quando foi realizado o negócio jurídico de locação. Pois independentemente do momento em que firmado, e aí mais uma vez, a tara do brasileiro pelo contratinho de gaveta. As pessoas adoram um instrumento particular sem publicidade. Não há problema, só que depois você arca com as consequências. E as consequências? Jorge Mateus. Pode chorar, eu não volto pra você. Esse é o momento musical da aula. Por quê? Porque diante deste quadro, simplesmente é analisada a prenotação e aguardado o encerramento do procedimento administrativo de consolidação da propriedade e em seguida analisado o contrato de locação. E uma vez consolidada a propriedade, ao se analisar o pedido de ingresso do título, ou seja, do contrato de locação no registro de imóvel, o que vai acontecer? A qualificação vai ser negativa, porque o oficial vai analisar e vai dizer, bom, peraí, dono aqui quem é? Dono aqui é o outrora credor. Consolidada a propriedade, recuso o ingresso do contrato de locação. Independentemente de quando ele foi realizado, ok? Independentemente de quando ele foi confeccionado. Porque o que basta, o que deve ser olhado, o que deve ser entendido é o momento em que houve a tentativa de ingresso no registro. Ok? Isso é importante pra gente. Julgado entendido? Legal? Ingressou um pedido, foi protocolado um requerimento e todo aquele expediente administrativo que a gente falou, finzinho da aula passada, começo dessa aula, todo aquele pedido e aquele expediente administrativo para intimação, prazo, consolidação da propriedade, impede que outro registro seja realizado, outro título ingresse exatamente para aquele imóvel. Tá bom? Julgado atual, julgado importante. Próximo. O próximo é um julgado também na corregedoria, 25 de abril de 2016. 25 de abril de 2016. Olha aqui a nossa ementa, acompanhem comigo no material. Dúvida? Registro de escritura pública de alienação fiduciária. Declaração de ineficácia e penhora em favor do INSS. Indisponibilidade, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º da Lei 8.212 de 91. Negativa de registro da escritura em face da indisponibilidade. Impossibilidade de alienação voluntária. Precedentes do Conselho Superior, recurso desprovido. Bom, o que discutia este acórdão? O que discutia este processo que deu origem ao acórdão que eu acabei de passar a ementa para vocês? É o seguinte, vou ler um pedacinho da fala do desembargador, do Corregedor-Geral da Justiça. O Conselho Superior tem entendimento pacífico de que, embora a indisponibilidade não impeça a alienação forçada, obsta a voluntária, que é o caso dos autos. O caso aqui discutido era o quê? A tentativa de ingresso de uma escritura pública de alienação fiduciária firmada voluntariamente entre aquele que sofre a execução fiscal. Subsistente a penhora advinda da dívida com o INSS, a indisponibilidade decorrente do 53, parágrafo 1º, da 8.212 de 91, impede a alienação voluntária e, via de consequência, o registro da escritura. A confusão que foi feita aqui pelo apelante
na esfera administrativa é que haviam precedentes do Conselho quanto à possibilidade de ingresso de uma escritura pública, alienação voluntária. Ele dizia, não, mas existem precedentes nesse sentido. Não, não existem. Os precedentes do Conselho são de autorizar o ingresso da alienação forçada, mas não da alienação voluntária. E aí muitos julgados são citados aqui, alguns deles, inclusive, da gestão anterior do desembargador, então Corregedor-Geral da Justiça, José Renato Nalini. Aliás, o precedente trazido pelo apelante era nesse sentido, de ingresso de uma escritura pública, de um ingresso de uma alienação não voluntária, mas sim forçada. Inclusive, em razão dessa situação, mereço aqui deixar uma anotação de rodapé. Por que a alienação forçada ela ingressa? Porque entendo, a alienação forçada ela é realizada pelo Poder Judiciário. No processo de execução, eu não tenho, e aí já dá pano para outra aula, quem sabe com um braço melhor, né? Esse braço tá ficando incrível, né? Mas para a próxima aula, que é a seguinte, a alienação forçada, ela decorre de qual procedimento? Do seguinte, o bem é do executado, o exequente requer a satisfação do seu direito. O Poder Judiciário, com o objetivo de cumprimento e execução da tutela jurisdicional na fase de conhecimento ou de um título extrajudicial, faz o quê? Ele pega o bem do executado, vende de maneira forçada e entrega o valor ao exequente. Ah, mas existem credores preferenciais, bom, eles são pagos, não tem problema. Subroga-se, eles são pagos. Agora, não há uma transferência ao Estado e em seguida ao credor. Esse movimento doeu, hein? Essa jogada de ombro machucou. O que eu tenho é um bem do executado sendo apenas penhorado e de maneira forçada alienado. Ok? Isso é permitido porque há essa dinâmica com a vigilância do Poder Judiciário. O que eu não tenho é a possibilidade de ingresso no fólio real diante de uma indisponibilidade prevista em lei da alienação voluntária, ok? Vedado pelo Conselho. E aí, vamos então para o nosso finalmente. Vamos para o finalmente, para encerrar a aula de hoje, bombando com um julgado que foi publicado DJE de 11 de outubro. 11 de outubro de 2016, STJ, também falando de alienação fiduciária. Ou seja, a alienação fiduciária é um tema que toda hora vai ser trazido à baila aqui. Por qual motivo? Porque toda hora eu tenho uma mudança, toda hora eu tenho uma novidade e eu tenho muito assunto para trazer em outras aulas, né? Mas vamos trabalhar com esse último julgado. Sei que aí a audiência nossa tá alta, tá bombando, o pessoal compartilhando e hoje nós vamos fechar com mais um acórdão do STJ. Agora, ministro Luiz Felipe Salomão, acompanhem comigo, por gentileza, no nosso material. Recurso especial 1622-102, São Paulo. 1622-102, São Paulo. Quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, DJE 11/10/2016. Alienação fiduciária de imóvel, artigo 37A da Lei 95/1497, ação de cobrança da taxa de ocupação de bem arrematado em leilão extrajudicial. Ilegitimidade passiva ad causa do credor fiduciário após a arrematação. Legitimidade do arrematante. Falta de pré-questionamento, dissídio jurisprudencial, similitude fática não comprovada. E aqui trago mais um pontozinho da nossa alienação fiduciária interpretada pela jurisprudência. O caso é o seguinte, e ele decorre da redação do artigo 37A da 95/1497. O fiduciante pagará ao fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo a título de taxa de ocupação do imóvel por mês ou fração, valor correspondente a 1%, a que se refere o inciso 6 do artigo 24. Já trabalhamos com o artigo 24, tanto na aula passada como mencionamos aqui. Computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário ou seus sucessores vier a ser emitido na posse do imóvel.
E aqui eu já estabeleço de plano, até pelo adiantado da nossa hora, eu já estabeleço de plano qual a regra estabelecida pelo ministro e essa que a gente vai anotar, essa que a gente vai guardar como informação de bolso, que é a seguinte: ajuizada a ação de cobrança dessa taxa de ocupação, ajuizada a ação de cobrança em momento anterior à arrematação do bem, é o credor fiduciário o legitimado para cobrança da taxa referida, taxa de ocupação de 1%. Agora, por outro lado, se proposta em momento, essa ação de cobrança, em que já havia a arrematação do bem, é o arrematante que detém legitimidade ativa na ação para o recebimento da taxa de ocupação. Então, o marco para estabelecer quem é que vai deixar o bolso mais gordinho é a arrematação, para fins de estabelecer quem tem legitimidade ativa na ação de cobrança. Legal? Gente, mais uma vez, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Pode parecer que não, mas a energia do estúdio, a energia de vocês no Face, de compartilhar, de bombar, de comentar, faz toda a diferença pra gente. A gente está aqui com um prazer enorme de estar dividindo isso com vocês. Esse espaço, ele não é meu, ele não é dos outros professores, mas ele é nosso. Agradeço a participação de vocês. Mais uma vez, tamo junto. Energia lá em cima, aula show e até a próxima. Obrigado, valeu mesmo, de coração. Até mais. Tchau, tchau.